Seja muito bem-vindo! Meu nome é Manuel Augusto, sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e hoje eu estou aqui, resolvi enfrentar um desafio aí, que é falar sobre o processo das constelações familiares. Na verdade é um processo bem complexo de ser explicado, então eu resolvi gravar aí uma série de vídeos passando, fazendo um tour por esse processo, desde a história de como foi construído, passando pela ciência que tem por detrás do processo, desde o que você pode trabalhar com essa ferramenta e os benefícios que você pode levar para a sua vida. Primeiramente, o nome Constelações Familiares é um erro de tradução. Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez e eu tenho que te confessar que quando eu ouvi pela primeira vez esse nome, eu achei que se tratava de mapa astrológico, terapia que envolvia algo do astral, por conta do nome constelações. Mas é um erro, como eu disse, de tradução. A palavra original é Aufstellung, que vem do alemão, que significa, uma das traduções é posicionamento, tá? Quando você começar a entender mais sobre o processo das constelações, essa palavra vai fazer mais sentido, tá joia? E eu não sei aí muito bem por que ela chegou para o português com essa tradução, talvez porque se traduziu para o inglês primeiro e ao pé da letra para o português, mas essa informação realmente eu não tenho. Então, a gente vai começar a fazer um tour sobre essa abordagem terapêutica que se inclui nas abordagens de psicoterapia breve, tá joia? Essa abordagem foi desenvolvida pelo alemão chamado Bert Hellinger. Então eu vou contar um pouquinho da história de Hellinger, aí, resumidamente como ele chegou e construiu, desenvolveu esse processo aí da ferramenta de constelações familiares. Hellinger cresceu na Alemanha em uma época de muito conflito, que era a época do nazismo, da guerra, e na vida adulta se tornou um padre missionário e foi fazer missões. Por 17 anos ficou fazendo missões em tribos zulus na África, na época do Apartheid. Se você não sabe, o Apartheid é uma época na África do Sul de conflito entre brancos e negros. E lá estava Hellinger lá querendo fazer as missões dele, levar o que ele havia aprendido lá na formação dele de padre para aquelas tribos zulus lá. E Hellinger começou a perceber algumas coisas e ficou muito intrigado com tudo aquilo. Por exemplo, assim, como que as pessoas faziam coisas horríveis e tinham uma consciência leve, ou seja, como os negros faziam coisas com os brancos, coisas essas que não fariam com os próprios negros, e como os brancos faziam coisas terríveis com os negros, coisas que eles não fariam com o seu próprio povo, ou seja, os brancos. E como isso era feito com uma consciência leve. Então Hellinger começou a perceber que existem muitas regras que denominam o comportamento humano. E quando estamos em grupos, conectados a grupos, ele começou a perceber que existia algo maior que influencia o comportamento humano. Logo Hellinger voltou para a Alemanha e começou a estudar vários tipos de psicoterapia. E ele se tornou aí um terapeuta em diversas linhas. Ele estudou escultura familiar, da Virginia Satir, ele estudou psicodrama, de Moreno, ele estudou a hipnoterapia, de Milton Erickson, ele entrou em contato com a terapia focada na solução, de Cesar, e ele também entrou em contato com algo que Ivan, eu não sei pronunciar esse sobrenome aí, essa pessoa havia escrito um livro chamado Lealdades Inconscientes, que falavam ali de alguns princípios que regiam o comportamento humano. Princípios esses que regem as constelações familiares, leis ocultas que estão presentes nas interações humanas em grupos, e quanto maior o vínculo a este grupo, mais presente estão esses princípios, tá? E não existe maior vínculo do que o seu sistema familiar. Sobre esses princípios eu vou falar mais pra frente em outro vídeo, explorando cada um em sua profundidade, que é o princípio do pertencimento, dar e receber, e hierarquia, que a princípio, que muitas pessoas se equivocam também e atribuem isso a Bert Hellinger, mas foi Ivan que
que já tinha falado sobre isso. Então Hellinger pegou tudo aquele material terapêutico que ele teve acesso aí de vários tipos de terapias, diferente também da terapia primal, ok? Que eu esqueci de mencionar. E quando ele estava lá naquelas tribos Zulus na África, ele percebeu que eles lá praticavam vários rituais honrando os antepassados deles. Então Hellinger começou um processo aí de muita observação e juntou tudo isso, né, desde a experiência com as tribos Zulus lá na África do Sul, tanto quanto essas outras abordagens terapêuticas, e desenvolveu as constelações familiares. Aqui eu vou dar uma pausa de falar sobre constelações e quero entrar numa parte científica, e no final você vai começar a entender como essas peças todas se encaixam. Lembra que eu disse, é um processo bastante complexo de ser explicado, então aqui eu vou agregar, vou distribuir várias peças e no final a gente vai começar a encaixar todas, tá joia? Então eu vou fazer um desenho aqui e vou continuar as explicações, tá? Você vai entender no final como tudo isso se encaixa. Aqui era para parecer um átomo, eu não sei se você se dá conta, mas vamos fazer de conta que aqui é um átomo. Lá na escola, se nós voltarmos para a escola e nos lembrarmos das aulas de física, nós aprendemos que um átomo tem um núcleo, uma carga positiva e uma carga negativa, correto? Os prótons e os elétrons, tá? Até então se sabia que o que existe entre o núcleo e essas cargas positiva e negativa, o que existe nesse espaço? Até então pensava-se que era vácuo. A física quântica já comprovou que existe vácuo e informação, tá? Se a gente pensar em um átomo, vamos pensar também em uma célula do nosso corpo. Nosso corpo é constituído de trilhões de células, mas se a gente pegar uma só, uma célula é constituída de vários e vários átomos, tá? Então, um átomo, proporcionalmente falando, se a gente fosse mensurar o núcleo, se o núcleo fosse do tamanho de um campo de futebol, a distância entre o núcleo e essas cargas seria de 11 quilômetros. Só para você ter uma ideia de quanto espaço existe entre o núcleo e essas cargas, ou seja, quanto vácuo e quanta informação. E aí eu pedi para que você pensasse sobre uma célula do nosso corpo. Imagina aí, né, os trilhões, quase 70 trilhões de células que o nosso corpo é constituído, né? Tudo é constituído por átomos. Por que eu estou falando isso daqui? Se nesse espaço entre os átomos existe vácuo e informação, eu vou contar alguns experimentos muito interessantes que a ciência descobriu. Então você viu aí no átomo, né, que existe aquele espaço entre o núcleo e as cargas positiva e negativa, e que existe vácuo e informação. Eu vou me desviar um pouquinho, já eu volto para isso. Lembra que eu falei que eu ia distribuir aí várias peças para que a gente possa juntar tudo no final. Você já reparou como algumas pessoas, tá, que você tenha reparado, na verdade são todas, mas talvez você já tenha reparado em algumas pessoas que repetem a história dos familiares, ou seja, um filho que repete a história do pai, um pai que repete a história do avô. Vou contar uma história para você. Eu cresci lá no meu bairro e eu cresci junto com uma menina, a gente brincava lá em um grupo de amigos, ela tinha quase a mesma idade do que eu e nós crescemos juntos. Aquela menina estava entre nosso grupo de amigos ali. Eu conhecia a avó dela também, minha mãe era amiga da avó dela. A avó dela tinha tido a mãe, ou seja, mãe da minha amiga, daquela que era criança ali na época comigo, com 16 anos. A mãe teve a menina, que era a minha amiga, com 16 anos. Aquela minha amiga cresceu, teve uma filha com 16 anos. A filha dela está com mais ou menos uns 15 anos, quase 16, e eu já vejo ela namorar ali pelo bairro e talvez você já possa prever o futuro disso. Isso é praga? Não, mas algo aí está se repetindo, não é verdade? Então, será que isso é coincidência? Talvez alguns outros chamariam de karma, tá? Essa é uma situação.
Quantas outras situações você não percebe filhos repetindo comportamento dos pais? Por que eu estou falando isso? Eu quero que vocês fiquem com uma frase. Nós carregamos mais de nossos pais do que pensamos. É isso aí. Nós carregamos mais de nossos pais do que pensamos ou imaginamos, tá? Vou contar aqui alguns experimentos que fizeram. Alguns cientistas ficaram muito curiosos, ok? Porque estava acontecendo com alguns netos de alguns sobreviventes dos campos de concentração de Auschwitz, né? Netos daqueles sobreviventes que estavam tendo sintomas de TEPT, de transtorno de estresse pós-traumático. O TEPT, ele é muito comum em pessoas que passam por traumas, ok? Então é uma reação normal do corpo a uma situação anormal que a pessoa passou. Então, os sintomas de TEPT são vários, mas eu vou descrever alguns. Pesadelos, flashbacks, né? Acordar no meio da noite e voltar para aquela situação traumática. Mas quem estava tendo sintomas de TEPT, por exemplo, eram os netos de alguns sobreviventes dos campos de concentração de Auschwitz. Mas os netos nunca estiveram lá, ok? E então, como eles estavam apresentando aqueles sintomas, se eles nunca estiveram lá? Então isso intrigou muito alguns pesquisadores. Foram feitas algumas experiências e eu vou aqui falar algumas para vocês. Alguns pesquisadores foram então para o laboratório e queriam saber como alguns comportamentos são passados de geração em geração. Tá? Antes de você ter aí uma definição, se é através dos genes, da biologia, eu vou te convidar a ficar aberto, porque existem aí várias entradas que nós captamos essas informações. Vou te contar de uma experiência que fizeram. Então, os cientistas pegaram aqui um ratinho. Isso aqui é um ratinho, tá ok? E começaram a condicionar esse ratinho a ter medo de um cheiro, ou seja, eles espirravam, borrifavam lá no ambiente onde estava o ratinho um cheiro que se assemelha ao cheiro de nozes, tá? E dava um choque sempre que borrifavam esse cheiro, dava um choque lá onde o ratinho estava, até começarem a borrifar e monitorar o ratinho e perceber que as reações fisiológicas dele se alteravam, ou seja, ele começava a entrar em respostas de estresse, o coração acelerava, a pressão sanguínea aumentava, partes do cérebro eram desengatilhadas, ou seja, ele estava ali apresentando sintomas de muito estresse cada vez que era borrifado aquilo no ambiente. Acontece o seguinte, esse ratinho teve filhotinhos. Esses filhotinhos nunca tomaram choque nenhum e quando era borrifado aquele aroma no ambiente, esses ratinhos reagiam exatamente como esses. Eles monitoravam e também apresentavam respostas de estresse. Mas ei, esse ratinho nunca teve nenhuma experiência tomando choque. Por que ele tem medo? E aí, esse ratinho teve uma outra descendência. Teve mais ratinhos. E o mesmo acontecia com essa descendência. Eles também, expostos àquela química, aquele cheiro, sentiam as mesmas reações que esse. Muito foi se especulado aí como que os ratinhos passavam isso, Eles viram que não era através do DNA, mas sim do RNA do espermatozoide, enfim, um monte de informação técnica que eu não quero me prender muito a elas aqui. Inclusive, começaram a fazer inseminação in vitro dos ratinhos e os que nasciam também sentiam o mesmo medo do progenitor, Seja ele macho ou fêmea. Então também não ficou muito comprovada a teoria aí que era através do RNA do espermatozoide do macho, tá? Mas a conclusão foi a seguinte: uau, isso é impressionante, como essas gerações estão repetindo esses comportamentos se eles não estiveram
aqui, ou seja, eles não tomaram aquele choque. E perceberam também que se dava choque nesses, esse padrão se perpetuava e continuava. Tá? Então, talvez você já comece a fazer alguma relação entre esse experimento e o que estava acontecendo com os descendentes dos sobreviventes dos campos de concentração de Auschwitz. Tá? Mas o que tudo isso tem a ver com você, comigo? Nós não nascemos de chocadeira, você concorda comigo? Todos nós temos um pai e uma mãe. Então você pode começar a imaginar o quanto nós carregamos dos nossos antepassados, tá? Então, de repente, você tem um medo, tem aquela situação familiar que se repete. Existem várias coisas que nós estamos reatuando que não nos pertencem, ou seja, que tem uma origem em algum lugar do nosso sistema familiar. A ferramenta de constelação familiar, ela é excelente para começarmos a identificar onde estão essas raízes e então começarmos a corrigir. Mas eu vou falar disso mais para frente, né? Eu quero explicar muitas coisas, é muito complexo esse processo para que você então comece a entender. Vou te contar uma outra historinha. Numa universidade do Japão, eles trabalham com chimpanzés, ou seja, eles estudam o comportamento dos chimpanzés. Eles estavam treinando uma chimpanzé a colocarem numa máquina uma moeda, ok? Ela puxava a alavanca e recebia uma recompensa, ok? Então estava aqui a chimpanzé, eu não sei desenhar um chimpanzé, vou pôr só aqui um bichinho com o rabo. Aqui é um chimpanzé, ok? Então o chimpanzé foi treinado a colocar a moeda, puxar a alavanca e ganhar aqui a recompensa, no caso, uma banana. Ok? Essa chimpanzé, ela tinha um filhotinho. E esse filhotinho era retirado do ambiente quando eles estavam fazendo esse experimento. Era tudo monitorado via câmera. Eles filmavam ali. Quando eles terminavam, né, o procedimento lá, chegava a hora dela descansar e, é claro, dar de amamentar, ficar com o filhotinho dela. Um dia, um dos pesquisadores percebeu em um dos vídeos que o chimpanzé, o filhotinho dela, né, o filhinho dela lá, pegou a moeda, colocou na máquina, puxou a alavanca e ganhou o prêmio. Mas, ei, esse chimpanzé nunca foi treinado. Como ele sabe disso? Eu estou aqui apenas instigando você a abrir a sua mente de como nós captamos informações. Vou te contar uma outra história. No Japão existem várias ilhazinhas espalhadas ao redor do Japão. Existe uma raça de macacos que gosta muito lá de uma batata, ok? Gosta muito lá de uma raiz de uma batata. E eles comem essa batata. Só que em algumas dessas ilhas, uma tribo lá de macacos, um grupo de macacos começou a adotar um comportamento diferente, ou seja, a lavar a batata antes de comer, tirando a terra, a areia antes de comer. E algo começou a ser observado em outras ilhas ao redor, que outros macacos de outros grupos de ilhas a quilômetros de distância também começaram a adotar esse comportamento. O que isso quer dizer? Ok? Você lembra o que eu falei para você lá do átomo, que entre o núcleo, né, e as polaridades existe vácuo e informação. Existe uma teoria dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que é um cientista aí britânico, e ele tem a teoria dos campos morfogenéticos, ou campo mórfico, onde existe essa informação e nós vamos captando essas informações. Então, quando você pensa no ratinho, quando você pensa nos descendentes dos sobreviventes do campo de concentração, quando você pensa em você, ok, que é filho dos seus pais, que são filhos dos pais dele, muitos aprendizados nós captamos de diversas formas diferentes. Porque eu poderia te perguntar, como esse ratinho aprendeu esse comportamento que nunca foi ensinado a ele, esse macaquinho, desculpa. E como o ratinho também aprendeu o comportamento dos pais que nunca havia sido ensinado para ele. Um comportamento ali no caso
que não era benéfico, que era um medo. Aqui no caso é um comportamento assertivo, um comportamento mais benéfico. Não importa se ele é bom ou ruim aí, se é assertivo ou não, mas o comportamento ele é passado. Você começa a entender também como aqueles sobreviventes do campo de concentração aprenderam, ou seja, herdaram aquele medo dos antepassados deles. Vou te contar aqui uma outra história, porque talvez você esteja pensando que é sobre a genética. Então eu vou te contar aqui um outro trechinho de história. Um casal queria ter filhos, mas eles não podiam ter filhos. Então eles decidiram adotar uma criança, tá? Então tinha um casal aqui, um homem, uma mulher, ok? Eles queriam ter filhos, mas eles não podiam, então decidiram e adotaram um garotinho. Tá joia? Só que foi feito um experimento. Pegaram e mapearam o genoma do homem e encontraram lá uma predisposição para um câncer X. Mapearam o genoma da mulher e também encontraram uma predisposição para o câncer X. Mapearam o genoma da criança e não havia essa predisposição para o câncer X. Algo aconteceu. Em 2 anos eles voltaram, estavam acompanhando essa criança e mapearam novamente o genoma dela, o gene dela, e estava lá a expressão daquele câncer X. Mas ei, esta criança não vem dessa biologia. Por que ela está expressando esse gene, se ela não vem dessa cadeia biológica? E isso diz respeito à epigenética. Epigenética, o termo epi significa acima de e genética, acima da genética convencional. Então, a epigenética está provando que o que faz o nosso gene se expressar é o ambiente no qual nós somos inseridos. Comece a juntar as peças. Lembra que eu falei átomo, informação, o ambiente que você é inserido, ele carrega informação. Porque o bem da verdade, eu, você, todos os seres humanos, nós temos nos nossos genes a maioria das doenças e dos problemas, ok? A questão é se o gene vai se expressar ou não. E quem vai definir isso não é a biologia, mas sim o ambiente no qual você é inserido e os aprendizados que você vai ter dentro desse ambiente, tá? Então, mapearam depois lá e estava a criança com a predisposição para o câncer X. Você começa a perceber em quantos níveis nós captamos informações. Nós captamos informações em diversos níveis. Eu quero te convidar aqui a fazer uma reflexão comigo também, um outro nível de informação. Se você já teve um cachorro ou conheceu alguém que teve um cachorrinho, de repente você chega em casa e você sabe que aquele cachorrinho fez algo errado. Eu já tive cachorro, eu sei como que é. Você olha pra ele e você sabe que ele fez algo errado e você vai lá e constata, realmente ele fez algo que deixou bem bravo. Mas como você sabe? Através do comportamento do cachorro. O cachorro não fala, mas através do comportamento dele, ele declarou isso, ok? Então essa é uma outra forma de captarmos informação. O bem da verdade é que verbalmente é a forma como menos nós recebemos informação. Porque as informações, a comunicação, ela é feita em diversos níveis. E a gente está aprendendo esse nível energético, através da informação, que é carregada energeticamente num ambiente, a informação verbal, comportamental, e tantos níveis que a informação é passada. Em um vídeo meu eu falei sobre transtornos de vínculo precoce, distúrbios de vínculo precoce. É a maneira como nós nos vinculamos lá muito bebezinhos com os nossos pais. E tem um vídeo que tem um experimento que pegam bebês recém-nascidos e colocam ali na frente da mãe, e a mãe interage com a criança, se engajando, respondendo fisiologicamente, ela interagindo com a criança, e a criança fica conectada. Em um momento é pedido para a mãe fazer aquela cara de paisagem, e ela está ali presente, mas não conectada com a criança, e a criança começa a se estressar, porque não tem mais o vínculo, ok? E a criança não fala ainda, ela não entende, então é apenas uma conexão através dos músculos que enervam aí a nossa face
que vem do vago ventral. O nervo vago ele tem duas ramificações, vago dorsal e o vago ventral. Então, aquele bebê começa a se estressar quando a mãe não responde, não é responsiva a ele. Em outro momento, eles pedem para a mãe se reconectar com a criança e ela aí se alivia daquele estresse. O que isso quer dizer? Que nós vamos recebendo, nos conectando informações em diversos níveis diferentes. E por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei que nós não somos filhos de chocadeira, nós temos pais e mães. Independente da história que você tenha tido com eles, eles também têm pais e mães e assim por diante, lá para trás. Então, muitas informações são passadas de geração em geração através de vários mecanismos, né, que nós vamos absorvendo essas informações. Lembra do ratinho? Lembra dos descendentes lá do campo de concentração? Então talvez muitas coisas na sua vida estejam acontecendo e você nem se dá conta disso, porque isso vem de padrões antigos já repetitivos lá atrás. E já eu vou falar sobre aquelas lealdades inconscientes, os princípios que regem o comportamento humano dentro dos grupos, né, de nossas conexões, e isso faz toda a diferença quando você começa a entrar em contato e entender esses princípios que regem aí as conexões humanas, o comportamento dentro dos grupos, tá? Mas antes eu quero falar uma outra coisa para você. Lembra lá a princípio que eu falei que Hellinger havia observado lá naquelas tribos lá na África do Sul, que as pessoas faziam coisas terríveis de consciência leve. O que é consciência leve e o que é consciência pesada? Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que todos os membros da sua família são doentes. Eles têm uma doença X lá. Só imagina isso. E você é o único saudável. Como você se sente? Provavelmente muito mal e culpado. Pelo menos no nível inconsciente, é o que costuma acontecer. Todos lá doentes, só você está bem. Então, isso te deixa como? Com a consciência pesada. Agora imaginamos o seguinte, todos eles são doentes e você percebe isso, você tem a consciência pesada porque você está saudável e aí em um momento você fica doente. Como fica a sua consciência? Provavelmente uma consciência mais leve, porque agora você pertence a esse grupo, você é igual a eles. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar uma outra situação. Por exemplo, os seus pais, os seus descendentes vieram lá de muita luta, de uma família, são famílias muito humildes, tá? É só um exemplo. E de repente você é bem sucedido na vida. Como você se sente? Talvez inconscientemente com a consciência pesada. E aí, aqui também haja um mecanismo de autossabotagem. Por que muitas pessoas se sabotam para o sucesso? Por conta desses princípios inconscientes. Nós temos a tendência de seguir inconscientemente os que vieram antes, pelos princípios que eu vou falar daqui a pouco. Eu quero abrir só um parênteses aqui que eu já falei em vários vídeos, tá? Porque 5% de nós, se não estivermos distraídos, é consciente. 95% é inconsciente. O inconsciente ele não reside em uma parte específica do cérebro. Se nós fizermos uma autópsia aqui, não vai ter um lugarzinho e falar, aqui é o inconsciente. Não, o inconsciente ele reside em muitos lugares, no seu sistema muscular, no seu sistema nervoso, no seu sistema de chakra, no seu sistema de meridiano, no seu sistema energético e em muitos outros, ok? Então é um catado de informação que conscientemente nós temos um desejo depois na vida, porém muitas coisas acontecem ou comportamentos impulsivos, nós temos alguns comportamentos ou não entendemos por que lutamos tanto e não conseguimos aquilo que queremos. Porque existe essa massa inconsciente nos direcionando. Então muito da autossabotagem vem de onde? Vem dessa lealdade ao nosso sistema familiar. Inconscientemente nós temos a tendência de seguir eles. E talvez você fale aí racionalmente, não, isso é baboseira, isso é bobagem, né? Isso não é, minha vida não funciona assim, não carrego nada de meus pais. Você está no racional, porque inconscientemente não funciona assim, tá joia? Vou começar a abrir aqui aqueles 3 princípios para que você entenda isso de uma maneira muito mais aprofundada. O primeiro é o princípio do pertencimento.
princípio do pertencimento. O segundo princípio é da troca ou dar e receber. E o terceiro princípio é o princípio da hierarquia. Nesse vídeo eu não vou explorar cada um deles, porque eu vou deixar para fazer isso em cada vídeo posterior e me aprofundar muito, e todas essas informações vão aí se juntar com a informação desse vídeo e vocês vão ter essa consciência mais ampla do que é o processo de constelações familiares. Vou voltar como se desenvolve o processo de constelações. A princípio eu vou dizer como Hellinger desenvolveu eles. Então você está lá, você vai lá com o terapeuta e você quer trabalhar um tema que acontece na sua vida, ou uma situação repetitiva, ou um sintoma, ou uma sensação, ou uma doença, ou você quer entender porque você não consegue prosperar ou não consegue dar certo em um relacionamento. Então você se senta lá com o terapeuta, existe um grupo de pessoas e você vai escolher algumas pessoas que você nunca viu na vida para representarem os membros da sua família, ou seja, um representante para a mãe, para o pai, para o avô. A gente, entre o terapeuta e o cliente, se escolhe aí os elementos que vão ser levados lá na frente. As constelações, elas carregam aí um processo fenomenológico, nome difícil, né? Que fenômenos acontecem durante esse processo, mas que são explicados através dos campos mórficos. Mas você pode dar a explicação que você quiser. Então aquelas pessoas são trazidas para frente, são posicionadas e começam a sentir impulsos, ou seja, aquela pessoa que nunca viu sua mãe, que não sabe da sua história, começa a sentir o que a mãe daquele cliente sente, a do pai, a do avô e assim consequentemente, e começam a se movimentar, ou seja, expressar impulsos. Então vai se desenhando, vai aparecendo de onde vem aquele problema, onde está a raiz daquele problema. Você começa a ter uma percepção mais ampliada daquilo e através de alguns rituais, frases de cura, tem muitos processos que vão se desenrolando durante o processo de constelação que começa a colocar em ordem tudo isso. Porque ali nós observamos muito esses três princípios que são como leis, tá? O sistema familiar, né, o nosso sistema familiar, ele não é individualista, né? Hellinger costumava dizer que existe uma grande alma aí que rege o nosso sistema, que ela não olha para o indivíduo de forma individual, mas como um sistema, tá joia? Então procura sempre o equilíbrio. E se alguns desses princípios estão sendo violados, o sistema começa a se equilibrar e individualmente lá a pessoa sente isso através de vários sintomas ou várias situações na vida dela, que é isso aqui tentando se equilibrar. Quando eu começar a explicar isso aqui, você vai entender mais claramente o que eu quero dizer com isso, tá? Mas é bom saber que ele não visa o indivíduo ali apenas como indivíduo, mas o indivíduo é uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Então, quando nós montamos essa constelação, de repente estou lá com aquele cliente que tem aquele medo de se relacionar, né, intimamente com outra pessoa, e começa a descobrir aí que a avó também tinha esse medo, e a raiz está ali, algo que aconteceu com a avó. Então, através desses movimentos, nós começamos a colocar as coisas no lugar e aquela pessoa vai se libertando daquilo que não aconteceu com ela, mas que ela carrega do sistema familiar. Como eu disse, as constelações, elas fazem parte de um processo de terapia breve, porque às vezes dinâmicas ocultas, inconscientes, que você descobre numa constelação, você levaria aí talvez anos de psicoterapia convencional para chegar até lá, se chegar. Porque existem dinâmicas tão ocultas, tão por baixo do pano, que você é conduzido inconscientemente por isso e não percebe. Quando chega na superfície aqui da mente, você tenta justificar várias coisas, o porquê aquilo está acontecendo ou como acontece, mas muitas vezes não diz respeito à dinâmica oculta real que acontece. E as constelações, elas trazem isso de uma forma assim muito rápida para a pessoa e ela para poder elaborar tudo isso, né? Assim, coisas podem acontecer de uma forma muito rápida quando você faz esse processo de constelação. Vou te contar uma outra historinha aqui, tá?
foi constelada uma pessoa, ela tinha uns 17 anos, de uma família muito nobre, e ela tinha um comportamento de se prostituir. Mas ela não queria fazer aquilo. E ela já tinha passado por diversas abordagens terapêuticas, por diversos, até centro espírita e benzendo e tudo. Só que ela continuava atuando naquele comportamento. E ela não queria. Montou-se uma constelação. Observou-se que a avó, ficou órfã muito cedo, com 5 irmãos. Ela era a filha mais velha, com 5 irmãos. E ela se viu sozinha no mundo e a única maneira de sustentar os irmãos mais novos era se prostituir. Ela cresceu, depois arrumou um emprego, depois que ela conseguiu criar eles, ela saiu daquela vida, só que ela foi excluída pela família. A família não via aquilo como um bom comportamento e excluía ela. Então, a neta dessa avó estava tendo o mesmo comportamento que a avó. E por que essa neta está tendo esse comportamento? Isso diz respeito a essa lei do pertencimento, que depois eu vou me aprofundar. Porque estava sendo excluído. No sistema nada pode ser excluído. Então, disse que por amor a essa pessoa, essa neta, ela fazia isso inconscientemente, é um impulso pela avó. Então naquela constelação pôde-se aí colocar as coisas no lugar e aquela pessoa ficou livre daquilo e a avó recebeu o lugar de volta dela dentro do sistema. Pode parecer um pouco muito confuso tudo isso que eu estou dizendo se você nunca teve contato com isso ainda, tá joia? Mas é assim mesmo. Lembra que eu disse que é um tema muito complexo. E aí eu vou começar depois a explorar cada um desses tópicos aqui e para que você entenda como isso influencia a sua vida e de que forma influencia a sua vida. E quando você pensa sobre isso, isso são leis ocultas, como a lei da gravidade. Você aprendeu a interagir com a lei da gravidade. Você não desafia a lei da gravidade flutuando por aí ou chegando no 10º andar de um prédio e se atirando de lá. Você interage com a lei da gravidade porque você sabe que ela existe, ponto. Ainda que você não pegue, não cheire, não veja, ok? Essas leis são a mesma coisa. Uma vez que você aprende a interagir com elas, fica tudo muito mais fácil. Tá? Você começa a colocar em ordem, além de sentir muita leveza, você começa a caminhar em direção aos seus sonhos na vida aí. Então a constelação, ela é uma ferramenta muito útil para trabalharmos vários aspectos da nossa vida. Uma pergunta muito frequente é como aquela pessoa, o representante lá na constelação, ele sente tudo aquilo. Quando nós abrimos o campo morfogenético de um sistema familiar, lembra que eu falei do átomo, da informação? A informação está ali. Então, quando aquela pessoa se dispõe a representar aquilo, aquela pessoa, ela entra naquele campo morfogenético e começa a receber as informações. É claro que ela vai traduzir essas informações através dos filtros dela, mas isso não importa. E a gente vai fazendo os movimentos lá e o constelado geralmente é muito beneficiado por tudo isso. Existem outras formas de se constelar, através de bonequinhos, eu costumo fazer através de hipnose em sessão individual, porém, em grupo, eu percebo que nada tem a força como a força de um grupo, o que se pode descobrir em um grupo. Por quê? Segredos de família vêm à tona. Tudo aquilo que foi excluído, aquilo que não é visto e que está diretamente influenciando, aquilo surge. Lembra do átomo? Lembra? Informação. Quando nós excluímos algo, essa informação fica mais densa no campo energético. Muito mais fácil dos descendentes captarem essa informação. E você já se deu conta nesse vídeo que nós carregamos informações, captamos informações em diversos níveis diferentes, seja ele através do gene, seja ele através desse campo morfogenético, seja ele através do comportamento, e muito pouquinho é da fala, mas nós vamos captando essas informações aí. Você viu, ele citar aqui para você vários experimentos. Então nós não estamos imunes a isso. O bacana aqui é aprender, interagir com essas 3 leis, entender como isso funciona no nosso sistema e como isso está influenciando nossa vida e como nós podemos colocar isso no lugar, tá? Eu não quero me estender mais nesse vídeo, porque ele já está ficando bem grande aí, então eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu vou me aprofundar
em alguns desses princípios. Depois lá na frente eu vou falar sobre pensamento sistêmico, vou falar sobre diferenças de constelações e consteladores. Eu vou explorar o mundo da constelação aí de diversas formas. Mas você começa a perceber, né, como tudo isso daqui pode estar influenciando a sua vida e seria muito bacana a gente poder interagir com tudo isso. Você não acha? E deixar para trás muitos pesos, muitas amarras que você tem na sua vida e você nem percebe, porque todos nós somos filhos de nossos pais, querendo ou não. Existe um laço invisível que nos conecta aos nossos antepassados, tá? Então era isso que eu queria falar nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado, talvez você tenha ficado mais confuso ou mais curioso. Espero que você aguarde curiosamente o próximo vídeo que eu vou explorar esses aspectos aqui mais a fundo para que você entenda isso de uma forma muito melhor. Eu costumo fazer workshops de constelações familiares no Núcleo Terapêutico Sinapse. Eu sempre estou postando as datas aí no Facebook. Se você é cadastrado na minha lista de e-mail, você pode entrar em contato comigo através do meu e-mail contato@ntsinapse.com.br. Perguntar sobre as próximas turmas, tá? Que aí sempre tem fila de espera para constelar também. E era isso que eu queria te falar hoje, né? Te introduzir nesse campo das constelações familiares. Em todas as minhas vivências, eu aplico o processo de constelação familiar quando ele é pertinente, porque é uma forma de investigar onde estão algumas raízes e começar a transformar. É uma forma de se comunicar com o inconsciente. Existem várias outras, nós somos muito complexos, ok? De muitas camadas, de muitos lugares, de muitas informações, tá? Quando eu estou numa vivência lá, por exemplo, treinamento metamorfose, e aquela pessoa trouxe aquele material inconsciente através de alguma experiência que nós passamos lá, se ali eu vejo que aquilo é sistêmico, ou seja, que pertence ao sistema familiar, eu monto uma constelação. Se aquilo é um trauma, eu vou tratar como um trauma. Dentro de uma constelação pode surgir um trauma, e eu vou tratar a parte sistêmica e o trauma. Então, também fica o meu convite aqui para você, se você quiser participar do treinamento Metamorfose, que eu tenho aí um número limitado de participantes a cada turma para manter a qualidade do trabalho, são 15 pessoas no máximo, nos retiramos para uma pousada no interior e as constelações fazem parte aí desse arsenal de ferramentas onde eu vou ajudar você para que você atinja aí o seu mais alto bem-estar, você se torne tudo aquilo que você pode se tornar, tá ok? Vou ficando por aqui nesse vídeo, te aguardo ansiosamente no próximo com as informações aí para dar continuidade a todo esse aprendizado, tá bom? Se você gostou, curte esse vídeo aqui, inscreva-se no nosso canal aqui embaixo também, tá? Porque aí você vai ser notificado de todos os vídeos que eu posto. Você pode curtir a nossa fanpage no Facebook, visitar o site, você vai ver o endereço aí, tá? E eu te vejo no próximo.